No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias. Bom dia! Britanicamente, 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea. TV Guarulhos, canal 3 da NET, acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 24 de abril de 2019. Participe, ligue 2455-1100. E atenção, ainda hoje, valendo o sorteio de um alinhamento e um balanceamento para o seu carro. Um oferecimento do Roda Center, o melhor centro automotivo de Guarulhos. Mande sua mensagem, 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp, 99507-6900. Valendo um alinhamento e um balanceamento, um oferecimento do Roda Center. Celular nas mãos da Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Virgílio Rocha, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Carla Ramaciotti, bom dia, nosso ouvinte, telespectador e internauta. Radar de Notícias, o único programa multimídia de Guarulhos. É bom explicar, viu? É rádio FM, TV a cabo em 2 operadoras, canal 3 na NET, canal 508 na TV Vivo. Estamos no ar também pela internet, redes sociais, e o programa sobe depois para o YouTube e é distribuído pelo WhatsApp. 7 horas e 1 minuto, daqui a pouco entrevista ao vivo com o Bruno Gersósimo. Ele que é o comandante em chefe da Operação Tapa Buracos, que está a cargo da Proguaru. E também ainda hoje deverá ser a presença do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. 7 horas e 2 minutos, atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Superior Tribunal de Justiça reduz pena e Lula pode deixar a cadeia neste ano. Mudança do regime prisional depende das outras ações contra o ex-presidente. A má notícia é que ele continua condenado. A boa notícia, para ele pelo menos, né? É que há uma expectativa que ele possa sair da cadeia em setembro. Eu me pergunto, até quando nós vamos manter aquela situação esdrúxula de uma prisão ultra especial numa sala da Polícia Federal em Curitiba? Tem que definir a situação. Tem que definir, ou vai para a prisão, ou vai para o semiaberto realmente. Você manter lá um hotel de luxo, entre aspas, na Polícia Federal lá em Curitiba, custa mais caro para nós, cidadãos, né? Folha de São Paulo ainda destaca: oficiais tentam conter ruído entre Mourão e Bolsonaro. Na verdade, os filhos do presidente Bolsonaro, e meio que o presidente também, Bolsonaro, estão em pé de guerra com o vice Hamilton Mourão, general da reserva. O Mourão não é aquele vice decorativo. Ele é qualificado e tem opinião. E foi eleito. Simples assim. Então, agora, na minha opinião, os filhos do Bolsonaro é que estão fazendo ruído, hein? Muito barulho por nada, viu? Eu acho que tem que tomar cuidado com os vices, né, Pedro? Eu acho que tem que tomar cuidado com os filhos. Também. O povo elegeu o Bolsonaro, ninguém votou nos filhos para comandar o país, não. Mas você lembra dos vices que assumiram ultimamente? O Brasil e Guarulhos têm tradição com vice, viu? Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova parecer da reforma da Previdência. Agora vai, hein? Eleitos policiais usam mandatos em prol da classe. Famoso puxar a brasa, né, para a sardinha. Tem que ser em prol do povo, geral. Geralmente os deputados, vereadores, eles puxam a brasa para o seu eleitorado, né? O Estado de São Paulo destaca: reforma da Previdência passa na CCJ da Câmara. Para Eduardo Bolsonaro, o vice Mourão aparece demais. Eu acho que às vezes ele é provocado pela imprensa para falar alguma coisa e repercutir aqui, entendeu? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele pensa que é ministro. Ele age como ministro das Relações Exteriores, né? O filho, Carlos Bolsonaro, é vereador no Rio de Janeiro, não vejo na sessão da Câmara lá, carioca. Ele deveria renunciar ao mandato, já que ele quer ficar tanto em Brasília ajudando o pai, renuncie. Acho, reafirmo aqui, viu?
governante não tem parente. E o eleitorado votou no Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, não votou nos filhos para comandarem o país, não. Médico deverá entregar dados de paciente à justiça. Já vejo o ex-prefeito Eloy Petá pelos bastidores, já entrevista ao vivo. Virgílio Rocha, vamos às notícias de Guarulhos. Muito bem, a Folha Metropolitana destaca, não falando do Lula aqui, né? Nacional, mas sobre Guarulhos, a Força Tarefa tapa quase 2 mil buracos em apenas uma semana. Força Tarefa, daqui a pouco o Bruno Gersósimo da ProGuaru falando sobre essa Força Tarefa da ProGuaru. Total são 14 mil buracos, né? Exato. Licitação para aluguel de equipamentos da TV Câmara, confirma a empresa vencedora. Aleluia, agora vai, hein? Grupo Rio Brasil. Agora vai. Conhece? A TV Câmara, não conheço. A TV Câmara deve voltar ao ar em instantes, em breve. SAMU, bombeiros e polícias passam a atuar de forma integrada. Olha, em princípio uma boa notícia, né? Porque é uma central única. Só que sobre o SAMU, eu quero falar o seguinte. Houve uma morte segunda-feira num Shopping Maia. Um homem infartou dentro do Shopping Maia e as informações que eu tenho é que a ambulância do SAMU levou mais de meia hora para chegar no Shopping Maia, hein? E essa ambulância do SAMU teria vindo lá do Jardim São João. A pessoa foi removida até a UPA Paulista e veio a óbito. Eu acho que precisa de um esclarecimento. Secretária Ana Cristina Cantos, secretária de Saúde, se a senhora estiver me ouvindo aí em Arujá ou estiver a caminho de Guarulhos, eu gostaria de saber quantas ambulâncias do SAMU nós temos em funcionamento, né? Onde estão as bases das ambulâncias do SAMU em Guarulhos. Eu gostaria de saber. Mal explicada essa situação. Muito mal explicada essa situação. Eu acho que faltou o socorro a esse cidadão. Isso pode acontecer a qualquer um, viu, gente? Você pode ser a próxima vítima. Por isso nós temos que ficar atentos. Essa questão do SAMU precisa ser explicada em Guarulhos. Senhores vereadores da Comissão de Saúde, né? Eu acho que merece uma atenção essa questão das ambulâncias do SAMU. Ô Pedro, eu tenho que dar crédito a você sobre essa integração de SAMU, bombeiros e polícia. Você já comenta aqui no radar isso há muitos anos, há muito tempo. Que vem dos Estados Unidos, o 911. Né? Lá você liga, passa o problema e a triagem é feita lá, né? Acho que em alguns outros países também. Agora, tem que pensar num número único, né, para acionar esse... Na hora do desespero, principalmente, a pessoa fica confusa. O cara vai lembrar que é 193, 192, 191. Brincadeira, 190. A pessoa liga mais para 190. Blitz da Lei Seca já fiscalizou mais de 3.300 motoristas na cidade em 7 edições. É uma boa ação da Secretaria de Transportes, com a GCM de Guarulhos. Realmente a Lei Seca aqui em Guarulhos está sendo mais fiscalizada. E isso é bom, é muito bom. Guarulhos hoje, simulado de acidente aéreo reúne agentes em Guarulhos. Espero que o resultado tenha sido bom, né? CIET abre 9 vagas de emprego para pessoas com deficiência. 9 vagas. As manchetes de Guarulhos. O governo do estado já repassa quase 110 milhões para Guarulhos de impostos. Tá ok, 7 horas e 8 minutos. Temos mensagens, Carla Ramaciotti. Temos mensagens, Pedro Notaro. Primeiro quero mandar parabéns para a mamãe. Hoje é aniversário da minha mãe. Dona Neia, parabéns. Sempre está acompanhando o programa, então um beijo, mãe. Bom dia. Pedro, o Maurício Lemes manda aqui para nós que já virou novela a situação dos moradores de rua ao lado ali da Soyama no Bom Clima. Opa. E agora tem mais pessoas lá em situação de rua. E ninguém faz nada. As pessoas estão de vulnerabilidade, né? Atenção do secretário Alex Viterali, né? Ele esteve aqui no programa, falou que ia tomar providências com relação a esses moradores de rua e pelo jeito, segundo informações do nosso ouvinte aqui, por enquanto nada. Eu até acredito que aquele pessoal que estava nas lojas americanas migrou para lá. É bem provável. Eles estão procurando os locais. É bem provável. Aliás, o secretário Alex Viterali até confessou que deveríamos ter, pela população, 1.300.000 habitantes, nós deveríamos ter 13 conselhos tutelares ativos. Nós temos apenas meia dúzia. Secretário, vamos reafirmar aqui a necessidade de atenção ali na antiga Soyama, no Bom Clima. Pois é. E ontem foi até assunto de discussão na sua rede social, né, Pedro? A Priscila aqui reclamou sobre os flanelinhas da região do Bosque Maia. Pois é. Ela foi agredida verbalmente por um deles ao reclamar.
e eles exigem o valor de R$5 para estacionar. Olha, eu quero esclarecer o seguinte, o guardador de carro, aquele que gentilmente se oferece para guardar o seu carro, é uma coisa. Sim. Se ele pede uma caixinha, tudo bem. Eu acho até aceitável, colabora, etc. Agora, o que eu percebo, principalmente em relação às mulheres, está havendo extorsão, né? O cara chegar e perder o Playboy, perdeu 5, perdeu 10, aí não. O cara exigir a caixinha, não. O cara solicitar é uma questão. O cara exigir é extorsão. E aí cabe a GCM, a Polícia Militar combater, e a Polícia Civil também. Sim. Agora, eu me pergunto se em função da falta da Zona Azul, nós não teríamos um esquema organizado de pessoas explorando essa deficiência da Prefeitura. Fica a pergunta no ar. É verdade. Mais alguma coisa? Sim, mais uma vez, reclamações daquela caixa d'água sem tampa na Avenida Guarulhos, número 261. Tem foto, produção. Já mostramos essa foto várias vezes, a caixa d'água continua lá e segundo o ouvinte que mandou mensagem, ele completa. Pelo jeito, a Prefeitura não está tão preocupada com a situação de dengue, que ninguém apareceu no local até agora. Vamos pedir a atenção da Vigilância Sanitária. Carla, vamos encaminhar isso hoje para a assessoria de imprensa da Prefeitura. E também eu me lembrei do Maurício Dubovici, que ele reclama que a antiga Lojas Americanas também tem uma caixa d'água totalmente descoberta. Quer dizer, Prefeitura, precisa de ação. Vocês foram lá e não viram o outro lado do problema. Exatamente. O que mais? Fotos da rua Cachoeira do Arari, terreno abandonado. Os moradores têm medo de passar ali na rua porque a questão da segurança, né, Pedro? O terreno está sem um muro, uma parte do muro está quebrado, tem entulho no terreno e as pessoas têm medo de passar na rua e ter alguém atrás do muro, escondido. Eu tenho essa sensação também de medo quando eu passo num terreno. Da impressão que tem alguém, principalmente à noite, né? Que tem alguém sempre atrás do muro. É Rua Cachoeira do Arari, região da cidade Parque São Luís. Tá certo. Precisa de uma atenção mesmo ali. Antigamente, a ProGuaru fazia o serviço, depois mandava a conta para o proprietário. Era isso que a ProGuaru fazia. Pegava um terreno baldio, limpava, murava e mandava a conta para o proprietário. Murava também. Murava. Saudade do seu Pascoal. 7h12. Vamos a um rápido intervalo. Ainda hoje, em seguida aqui o Bruno Gersósimo, vamos falar sobre a ProGuaru, a Operação Tapa Buracos, e depois o ex-prefeito Eloy. Sorteio. Sorteio de balanceamento e alinhamento Roda Center. Bem lembrado, Carla Ramaciotti. Ainda hoje, o sorteio no alinhamento e balanceamento para o seu veículo. Oferecimento do Roda Center, o melhor centro automotivo de Guarulhos, 99517-6900, ou escreva na live. 2 minutos. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos encara os problemas de frente e não está aqui para fazer uma propaganda de mentira. O que queremos é prestar contas a você e mostrar que com trabalho resolve. Em 2 anos, pagamos 4 bilhões de dívida sem aumentar o IPTU, que está congelado. Com uma gestão focada em resultados, encontramos soluções para garantir o que é importante para você. A saúde ainda não está como deveria, mas foi tratada como prioridade. UBSs foram entregues e 2 UPAs fechadas há anos foram finalmente abertas. 800 mil pessoas já não sofrem mais com o rodízio de água. E até o final do ano, 100% da cidade receberá água 24 horas por dia. 5 mil moradias foram entregues e o trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Mais da metade da dívida já foi paga. E se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Prefeitura de Guarulhos. ACE, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Acesse www.aceguarulhos.com.br.
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas do varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. 7 horas e 16 minutos, 7h16, Haddad Notícias, ao vivo ainda hoje o sorteio de um alinhamento e balanceamento para o seu veículo, oferecimento Roda Center, o melhor centro automotivo de Guarulhos, 99507-6900. Conosco no estúdio, Bruno Gersósimo, comandante em chefe da operação Tapa Buracos da Pro Guaru. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro Notário. Bom dia, Virgílio. Bom dia aos ouvintes, telespectadores e internautas do Radar de Notícias. Bom, o prefeito Guti anunciou uma força-tarefa para 14 mil buracos. Queria saber como é que ele chegou a esse número, 14 mil. E vocês dizem que já taparam 2 mil, é isso? Isso. Chegamos nesse número, Pedro, com a somatória dos buracos, das demandas abertas do SAI, Sabesp, agora Sabesp também, e as demandas e ofícios protocolados na Pro Guaru. Isso dá um total de 13.836 naquele momento, mas aí... Isso, então, buracos que receberam queixas. Buracos que já estão catalogados. Então o número deve ser maior, né? É um pouco maior, principalmente porque a Sabesp hoje, devido ao aumento de pressão d'água, tem registro de 50 a 60 buracos que nascem por dia por vazamentos, pela tubulação não aguentar e que estão sendo trocados. A força-tarefa está localizada onde? Hoje, no Bom Sucesso e no Continental. São 2 frentes de trabalho, qual nós chamamos o lado A e o lado B, que um lado conta com 6 equipes, que é o lado de Bom Sucesso no momento, e 9 equipes do lado do Continental aqui. Bom Sucesso onde? Bom Sucesso é muito grande, hein? Ali perto do ginásio? Bom Sucesso, Sadoquim, Carmela, aquela toda região. Aquela parte. Aí depois nós vamos avançar para Ponte Alta, para Santo Afonso ali. Ok. Fala, Virgílio. Para o morador da cidade de Guarulhos, saber sobre distinguir, né? Quando é a Pro Guaru, que cuida do buraco, tem que tapar o buraco, ou SAI, porque tem essa dificuldade, né? Se é Sabesp ou se é Pro Guaru. Tem essa dificuldade, inclusive, e normal, o morador, a população não é obrigada a entender. Então, nós estamos aqui para explicar. Os buracos do SAI são buracos ocasionados por vazamento, por troca de tubulação, troca de ramais, etc., que são os buracos, aqueles mais quadradinhos que nós vemos na rua, que são feitos mesmo, cortados ali e abertos por máquina, etc. Os buracos da Pro Guaru são buracos que são de desgaste de pavimento, ocasionados pela chuva, pelo desgaste natural. Então, até aproveito para dizer, circulou na internet alguns vídeos de jogando, nós jogando, fazendo a operação, falando que não está tapando buraco, não sei o quê. O nosso buraco, ele nasce das trincas do pavimento. As trincas do pavimento, o pavimento vai craquelando. Esse é o processo natural dos buracos da Pro Guaru, que são de desgaste natural. O pavimento trinca, vai começando a ter um certo tipo de desgaste, perde um pedaço do asfalto, um outro pedaço, aí que chega na base. Chega na base, continua passando os carros, o fluxo, e aí origina o buraco. Então, normalmente, quando tem um desgaste já muito grande, o pavimento está muito craquelado, nós já estamos fazendo agora nessa operação um preventivo também. Agora, ô Bruno, tem gente reclamando que onde havia um buraco está surgindo uma lombada. Sim, isso também, ô Pedro, isso é inevitável deixar o asfalto no mesmo nível que era anteriormente. Uma elevação
pequena, não tão grande, é inevitável existir nesse conserto. Agora, o cidadão que está ouvindo agora, como é que ele reclama de um buraco na rua dele? Isso. Que ele procure a ProGuaru, tem no site da ProGuaru tem ali o atendimento, isso está concentrado mais na ProGuaru hoje, tá? E no próprio WhatsApp da ProGuaru, que ele faça as demandas que nós estamos incluindo todos na programação dessa operação. O site da ProGuaru é proguaru.com.br. Eu vou tentar lembrar daqui a pouco, eu tenho na agenda aqui o WhatsApp da ProGuaru. Fala, Virgílio. Pedro, você já comentou aqui no programa, o prefeito Guti, está dizendo a reportagem aqui, também destacou na ocasião que os buracos onde a grande circulação de veículos terão prioridade, independente do cronograma. Aleluia, eu falei isso, inclusive, citando o saudoso prefeito Tomeu, que ele priorizava onde passava o ônibus. Isso. Nós montamos essa força-tarefa, Pedro, mas que tem o cronograma dos bairros, etc. Mas, assim, casos pontuais e de urgência, nós temos uma equipe volante, tanto a ProGuaru quanto a Sabesp. Prova disso é o buraco do shopping que o outro dia você... Shopping Maia. Do Shopping Maia, que você falou que ali um fluxo enorme de carros, podendo causar acidente de desvio, um carro desvia do buraco, podendo... prontamente, quando você disse, nós interferimos através da Sabesp. E atenção, o WhatsApp da ProGuaru, 95556-8388. Vamos lá, de novo, 95556-8388. Então tá bom. Pessoal, hoje a Força Tarefa está localizada em Bom Sucesso. Bom Sucesso e Continental. Continental. O Continental 1, 2, 3? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, hoje estamos na semana passada e essa semana estamos no 2 e no 3. Eu vou pedir uma atenção sua, Bruno, para aquela avenida que liga o Palmira à Vila Galvão. Eu esqueci o nome. Pedro Souza. Pedro de Souza Lopes. Pedro de Souza, obrigado. Nós fizemos bastante coisa no sábado na Pedro de Souza Lopes. Essas grandes avenidas com trânsito maior, nós estamos priorizando fazer nos sábados para causar menos transtorno para a população. É que não dá para fazer todas aos sábados, então algum tipo de transtorno vai ser inevitável causar. Eu já decorei o WhatsApp da ProGuaru, 95556-8388. Obrigado, Bruno Gesósimo. Bom trabalho, hein? Prazer estar aqui, obrigado. Obrigado pela Bom presença. Dia para vocês. Até uma próxima oportunidade. 7h23, nós vamos dar um rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, participe, 99507-6900. E ainda hoje o sorteio de um alinhamento e balanceamento para o seu veículo, com tantos buracos, né? Se você precisa. 2 minutos. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós, da ProGuaru, nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos encara os problemas de frente e não está aqui para fazer uma propaganda de mentira. O que queremos é prestar contas a você e mostrar que com trabalho resolve. Em 2 anos, pagamos 4 bilhões de dívida sem aumentar o IPTU, que está congelado. Com uma gestão focada em resultados, encontramos soluções para garantir o que é importante para você. A saúde ainda não está como deveria, mas foi tratada como prioridade. UBSs foram entregues e 2 UPAs fechadas há anos foram finalmente abertas. 800 mil pessoas já não sofrem mais com o rodízio de água. E até o final do ano, 100% da cidade receberá água 24 horas por dia. 5 mil moradias foram entregues e o trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Mais da metade da dívida já foi paga, e se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Prefeitura de Guarulhos.
A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. CIP 99-507-6900. Primeiro, bom dia ao Tiago França. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, prefeito. Bom dia ao público multimídia do Radar. Já conosco no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos por 2 mandatos, Eloy Pietá, do PT. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Tiago, já dei bom dia. Bom dia aos telespectadores, bom dia ao público. A quem nos assiste. Tá certo. Bom, vamos falar uma recente pesquisa, o senhor já deve saber também. Não. Não. Já foi prefeito, sabe, que a principal reclamação da população é sempre sobre saúde, né, prefeito? Ah, sim, sim. Qual é a sua visão sobre esse tema, saúde na cidade? O principal problema, efetivamente, é que o sistema público de saúde, não só no município, com a emenda constitucional do teto de gastos, que foi aprovada no governo Temer, reduziu o repasse de recursos federais para a saúde. Então, na verdade, a saúde em Guarulhos, que gasta algo em torno de um pouco mais de R$1 bilhão, pode chegar quase a R$1 bilhão e 100 milhões, você tem cerca de 250 milhões que vem do governo federal. O restante vem dos tributos municipais. Eu acho que houve um erro importante do atual governo municipal de fazer a concessão a empresas, ou a terceirização do Hospital Municipal da Criança e do HMU, do Hospital Municipal de Urgências, né? Porque isso tira da prefeitura o trabalho direto nessa área de hospitais, né? E isso é muito ruim e a gente viu toda a crise do HMU, né? E a crise também, não tão grande, mas também existente do Hospital da Criança. Então, o que eu acho é que haverá sempre falta de recursos para a área da saúde, mas a melhor utilização deles, porque a contratação de outras empresas terceirizadas para fazer o serviço de saúde está mostrando que não deu certo. O senhor fez isso no Pimentas e no Maria Dirce? Sim. Por que eu fiz na época? Porque havia e continua havendo uma falta importante de médicos, né? E não era o caso do HMU e do Hospital da Criança agora. Então, na época, a gente contratou a SPDM, que é da faculdade, que era dos professores da Faculdade de Medicina da Unifesp, porque nós tínhamos, ao mesmo tempo, ali do lado, a inauguração da Universidade Federal. Então, a vinda de médicos de uma faculdade de medicina específica de São Paulo era um caminho importante para nós.
E nós fizemos também com pronto atendimento com a Santa Casa, que também tem a Faculdade de Medicina. Agora, essas terceirizadas agora não têm Faculdade de Medicina. Essas terceirizadas, elas não têm a mesma característica que tinha que nós contratávamos à época, mas nós deixamos os 2 grandes hospitais municipais, outros 2, que é o HMU e o Hospital da Criança, com os médicos próprios da Prefeitura Municipal. O senhor defende esse modelo? Claro, eu defendo esse modelo porque a Prefeitura ela tem que ter a própria experiência e presença de médicos concursados para esse setor de alta complexidade que são os hospitais. Ok. Tiago? Tem uma pergunta aqui da telespectadora Nilza. Ela diz o seguinte: o prefeito também pegou a cidade em situação de muitas dívidas, mas não ficou se prendendo a isso. Se você acredita que um dos grandes problemas é que o atual prefeito está se prendendo às questões das dívidas deixadas ao invés de saná-las? Olha, é difícil um prefeito que pegue uma cidade sem dívidas, né? Se você for olhar o histórico aqui de Guarulhos, o mais recente, não vou pegar lá muito para trás, mas, por exemplo, quando Oswaldo de Carlos assumiu após a gestão primeira do Neftales, 82. O tamanho da dívida era muito grande. Eu me lembro, fui eleito vereador naquela época, né? E o Darcy Panoc era o vice-prefeito. A dívida era imensa. E isso criou enormes problemas para a administração do Oswaldo de Carlos. Depois, quando o Papoto, Vicentino Papoto, assumiu após a gestão do Pascoal Tomeu, também havia muitas dívidas. O Tomeu também pegou dívidas. O Tomeu pegou dívidas também da época do De Carlos. Exato. Né? Pegou uma intervenção. Sim, houve até uma intervenção uns 9 dias antes. E aí é o seguinte, depois, quando o Neftales assumiu o segundo mandato após o Papoto... 97. As dívidas estavam muito grandes e houve aquele boom aí de reajuste de 50% do funcionalismo público, quando era a época já do Plano Real, né? Uma inflação baixa, um reajuste de 50%. Estourou, estourou a administração municipal. E aí, então, quando o Jovino assumiu, tinha muita dívida, tanto que estava 3 meses atrasado o salário dos funcionários. Verdade. E quando eu assumi, ainda estava naquele período de dívida, tanto que eu só consegui resolver os problemas de dívidas com bancos que impediam a prefeitura de ter qualquer empréstimo, eu só consegui resolver em 2006 e assumi em 2001. Intensas negociações com o Banco Central, né? Então é o seguinte, agora, eu fui o prefeito, talvez o único dessa história toda, que deixei a prefeitura com superávit. O Almeida assumiu em 2009 com superávit. Não havia essas dívidas. Havia sempre algumas dívidas lá de trás, do passado e tal, mas eu deixei com 75 milhões de reais em caixa e pagamentos a serem feitos de 50 milhões de reais. Agora, o que aconteceu durante o período Almeida, né? Veio em 2013, 2014 a crise. Começou em 2009 já houve uma baixa da arrecadação da prefeitura, depois subiu a arrecadação, né? Porque houve uma retomada do crescimento econômico, mas em 2013 voltou a ter a crise econômica, 2013, 2014, 2015, e houve também algo que superveniente, que não era de interesse da administração, uma decisão do Tribunal de Justiça em relação a uma disputa entre SAI e Sabesp. Isso aí, na verdade, o responsável, digamos, por essa dívida grande do SAI, a maior parte foi uma decisão do Tribunal de Justiça numa disputa judicial entre SAI e Sabesp, porque eu acho que é uma decisão injusta do Tribunal de Justiça, uma decisão injusta, tanto que não houve unanimidade no órgão especial do Tribunal de Justiça, que tinha 25 desembargadores,
eu acho que foram 13 que votaram a favor da Prefeitura de Guarulhos, do SAI. Né? Então é o seguinte, se você for olhar mesmo, quanto é que a Prefeitura paga de dívida, de juros e amortização, por ano é em torno de 100 milhões de reais. E quanto ela arrecada? 4 bilhões. Eu já falei uma vez aqui, é como se a pessoa ganha 4 mil reais por mês e paga 100 reais nas Casas Bahia. É aceitável, né? Não dá para dizer que não dá para tocar as coisas normais da família. Então, e essa dívida, só uma coisa, Pedro, a famosa dívida aí de bilhões, é uma dívida bastante alongada, tanto que dizem que tem uns outdoors por aí, né, dizendo, paguei a dívida. A dívida do SAI com a Sabesp, ela será paga ao longo dos próximos 30 anos. Então, se eu te devo alguma coisa e a gente chega a um acordo, Pedro, né, em 30 anos eu vou te pagar o que eu te devo, você não pode dizer o Eloy me pagou. Fez um acordo. Fez um acordo, mas não me pagou. Vai me pagar durante os próximos 30 anos. Então, tem muita história nessa questão, Tiago. Esse negócio de dívida, normalmente a gente sempre, quando não faz alguma coisa, tem que ter alguma desculpa. Agora, prefeito Eloy Pietá, as pesquisas indicam também que no bairro, o cidadão, a maior preocupação dele no bairro dele é a segurança. Como é que você observa isso? Esse tema aparece em segundo lugar e no bairro aparece em primeiro lugar, mais do que a saúde. Isso sempre acontece nas pesquisas. Se você diz qual é o principal problema da cidade, saúde. É uma coisa, porque é o seguinte, a cidade é um negócio grande, né? Agora, quando o cara chega em casa à noite, ali a segurança é maior do que o problema da segurança, é maior do que o da saúde. É porque ele sai e volta todo dia. Chegar em casa e não ser assaltado. Exatamente. Então é o seguinte, mas veja, a questão da segurança ela está muito ligada à própria situação econômico-social, né? Quando há um aumento enorme do desemprego, etc., há uma pequena parcela da sociedade que desliza para o crime, com mais tendência. Não quer dizer que não exista o crime em outras situações, mas há um estímulo a uma pequena parcela derivar para o crime, tá? Então, as crises econômicas, elas tendem a levar a um aumento da criminalidade. Mas o tema da segurança, ele está muito ligado à falta de opções, muitas vezes, da juventude mais pobre, né? Ele está ligado à questão do tráfico de drogas. Cerca de 50% de quem está nas prisões, aqui no complexo prisional de Guarulhos, cerca de 50% estão ligados ao tema das drogas, que é um tema não resolvido. Que é uma espécie de atividade econômica, né? Sim. Só que é uma atividade econômica ilegal. Por ser ilegal e por ter suas próprias leis de disputa nesses setores, dessa economia ilegal, amplia muito a criminalidade. Então, não adianta só pensar que a criminalidade se resolve colocando mais polícia. Isso é importante porque dá uma ajuda na segurança, mas tem um conjunto de fatores econômicos, sociais e culturais que tem que ser enfrentados também. A pesquisa aponta até a falta de iluminação pública, como falta de sensação de segurança. Sim, claro. É um dos elementos também, né? Tá certo. E é gozado, né, que foi criada essa taxa específica, contribuição de iluminação pública, o dinheiro está lá. E não melhorou. Não. Né? Então, é uma contribuição que a população paga especificamente para aquela área. Fala, Diego.
Fizeram aqui uma pergunta. Na última vez que o senhor esteve aqui no Radar, o senhor disse que não sairia do PT. Recentemente, voltaram a ventilar que o senhor sairia do PT e chegaram a cravar o senhor na rede, como candidato a prefeito. O que teve de verdade, tem de especulação? O senhor continua aquela posição, não saio do PT? E muita gente diz, eu voto no Ernesto se ele sair do PT. Eu já ouvi muita gente dizendo isso. Nós tratamos esse assunto aqui, eu não mudei de opinião. Não, né? Continua no PT. Então tá certo. Agora, outra questão, prefeito. Muitos seus adversários vão atacar a sua idade. Eu já percebi isso, né? Eles dizem que o senhor estaria com uma idade avançada. Como é que você acha, Pedro, olhando para mim? Você não acha? Eu acho que nós dois estamos jovens. Nós dois estamos jovens ainda. Mas como é que o senhor reage? Eu estou mais velho do que quando eu era prefeito. Mas ainda não estou maluco. E estou bem de saúde. O senhor chegou à prefeitura, tinha 55 anos, né? 54? Bom, foi em 2001, nasci em 1944, então, quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial. Mas, o cara está mais velho ainda. Mas aí, quando teve uma polêmica dentro do PT sobre isso, dizendo, poxa, mas o Alencar é o cara mais novo, você é mais velho. Aí eu lembrei o seguinte, olha, o Papa Francisco assumiu o papado aos 76 anos de idade, eu não cheguei lá ainda. Então tá jovem ainda. Eu estou com 74. Então tá bom. Então, mas é o seguinte, e teve vários exemplos no mundo, né, de pessoas que, por exemplo, o Mandela assumiu também a presidência da África do Sul já com 74, 75 anos de idade, né? E tantos outros. O que acontece é o seguinte, as pessoas muitas vezes apostam em gente jovem e tal, dizendo, opa, vamos modernizar essas coisas, renovar, etc., né? E depois, às vezes, dizem, vamos pegar os caras mais experientes para ver se eles consertam isso aí. Tem muito isso. Tá certo. Aliás, até nas comunidades, aqui, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, as comunidades indígenas, né, tinha o Conselho dos Anciãos, né, o pessoal mais antigo, embora, é claro, o cacique normalmente era um guerreiro, assim, mais jovem. Agora, uma prefeitura, ela depende de vários fatores. Ela depende de ter recursos para fazer as coisas, da distribuição dos recursos e de ter, digamos, uma condução que seja adequada. Eu acho que a hora... nós estamos sentindo também a enorme confusão no governo federal hoje, né? Então, às vezes, o povo opta por um extremo. Você vai me chamar extremo? Não. Então é o seguinte, às vezes o povo opta por pessoas assim mais jovens, cujo perspectiva exatamente não conhece, é uma espécie de aposta, né? E outras vezes ele quer uma segurança maior, né, colocando lá quem já provou que tem um jeito específico de administrar. A pergunta clássica, como é que o senhor avalia o governo Guti até agora? Eu acho que eu já tenho feito um pouquinho, ao falar aqui, essa avaliação, né? Eu acho que todas as áreas, com raríssima exceção, né, foram colocadas pessoas que não tinham um conhecimento preciso daquela área, né? Não tinham experiência de administração pública, não tinham uma vivência lá na ponta, lá no bairro, né? Porque uma coisa é você conhecer a cidade naqueles lugares que você sempre anda, né? Outra coisa é conhecer a cidade lá, como é que está lá no Bambi, como é que está na Água Azul, como é que está na divisa ali da Ponte Grande com a Fernão Dias ou com a Aricanduva ali.
Como é que está lá a entrada da Fernão Dias na Vila Galvão? Como é que está o Recreio São Jorge, o Cabuçu? Como é que está lá a Ponta dos Pimentas, a Vila Nil, Jardim Jaci, etc. A administração que entrou não conhecia isso. É diferente de, por exemplo, quando eu entrei em minha equipe, nós já tínhamos mais de 20 anos de relação exata com todos esses setores, né? Seja desde a Vila Galvão até as favelas de Nova Cumbica, etc. Então é o seguinte, nós tínhamos uma visão também bastante grande da cidade como um todo e das necessidades de cada local. Essa turma que entrou não conhecia isso, não conhecia. Na área da saúde, eles tinham um certo conhecimento da questão, mas houve essas coisas mal resolvidas e opções mal feitas que terminaram prejudicando. Então, eu acho que a administração fez um esforço de reduzir despesas em várias áreas, mas eu acredito que não fez as opções certas por não ter aquela vivência com a cidade. Vou pedir uma parte aqui ao ex-prefeito Eloy Pietá, aproveitar a audiência. Vamos a um intervalo. Voltaremos em 2 minutos, produção. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos encara os problemas de frente e não está aqui para fazer uma propaganda de mentira. O que queremos é prestar contas a você e mostrar que com trabalho resolve. Em 2 anos, pagamos 4 bilhões de dívida sem aumentar o IPTU, que está congelado. Com uma gestão focada em resultados, encontramos soluções para garantir o que é importante para você. A saúde ainda não está como deveria, mas foi tratada como prioridade. UBSs foram entregues e 2 UPAs fechadas há anos foram finalmente abertas. 800 mil pessoas já não sofrem mais com o rodízio de água. E até o final do ano, 100% da cidade receberá água 24 horas por dia. 5 mil moradias foram entregues e o Trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Mais da metade da dívida já foi paga. E se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Prefeitura de Guarulhos. ACE, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Acesse www.aceguarulhos.com.br. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e Região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. 7h49, 7h49, Radar de Notícias ao vivo, conosco ainda no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT, participe 99-507-6900. Só tem um informante aqui do SAMU me dizendo o seguinte: é muito simples explicar o SAMU em Guarulhos. Há 6 viaturas rodando na cidade e 4 motos ambulância, é isso? E a viatura que se é liberada é que vai atender a ocorrência, quer dizer que não tem logística não.
Não. Das 6, que tiver liberada, corre para o local do incidente. Agora atravessa a cidade, né? Difícil, hein? E parece que não renovaram, né, as viaturas do SAMU. Então, eu me lembro até que o vereador Paulo Roberto conseguiu umas doações, falaram que nós teríamos 14 ambulâncias, mas rodando, fontes do SAMU me falam que nós temos 6 ambulâncias rodando. Numa cidade desse tamanho. Agora, o líder do governo, o vereador Carneiro, me disse que o prefeito Guti conseguiu a doação de 4 ambulâncias do Ministério da Saúde. Muito bem, eu só queria ver onde estão essas ambulâncias, né? Ei, Tá quando certo. você vai estar rodando? Pedro, Agora, pois não. Desculpa, você tem uma pergunta aqui importante, que ainda falando daquela questão do PT, caso o PT escolha outro candidato a prefeito, o senhor sairia do partido? Caso essa escolha seja apenas no PED ano que vem, estaria de acordo? Bom, o PT vai renovar a direção municipal e a estadual e a nacional neste ano de 2019. Né? Já é uma resolução nacional, etc. Então, no processo de renovação das direções, a direção municipal aqui em Guarulhos renova em setembro, em todo o Brasil. Né? Então, nesse processo, esse tema de quem vai ser candidato, etc., vai ser certamente discutido. Né? Então, eu acho que nós temos hoje em Guarulhos, se permite, né, nós temos vários, eu diria, polos políticos. Né? Você tem o polo político representado por quem está na prefeitura hoje, né, cujo principal personagem é o Guti, né, que é o prefeito. Você tem o polo representado pelo deputado Eli Correia, filho, né, pela esposa dele, certo. Né, que tem muita ligação com o governo estadual atual e com o governo nacional, coisa que não é o caso do atual prefeito. Né. E você tem o polo, digamos, de quem dirigiu a cidade e tal, e eu estou nesse polo aí, né, e que não concorda que tem uma linha diferente dessas duas, né, porque, afinal, a característica principal da linha de que eu participo é você dar uma prioridade para um equilíbrio maior da cidade, para os setores da periferia da cidade poderem ter uma proximidade com os outros setores sem abandonar nenhum. Por isso que eu fiz, na minha época, toda uma renovação do centro da Vila Galvão, que não é um setor de periferia. Né? Por exemplo, a Timóteo Penteado, a Mãe dos Homens, a Avenida Guarulhos, todas elas foram cuidadas na minha época. Até hoje não teve até hoje só tem tapa-buraco nessas aí, mas eu fiz uma renovação completa, né? Recapiei tudo, etc. Então, mas a prioridade é o atendimento daquelas necessidades da população, né? E um maior equilíbrio entre as diversas regiões da cidade. Eu represento esse tipo de política, né? Então, existe um polo que gira em torno desse tipo de política. Né? E existe mais alguns que a gente não sabe como é que vão se definir nesse processo. Eu me lembro, prefeito Pietá, que em 2000... Então, no PT, a pergunta é o seguinte, eu acho que o que eu represento é aquela ideia de uma prioridade para quem mais precisa, sem abandonar a obrigação pela cidade como um todo. Eu me lembro que em 2000 o senhor defendia que o vice não fosse do PT. Continua até hoje. Até hoje, defendendo? Eu acho o seguinte, e isso eu vou dizer até para quem é do PT e está nos assistindo. Isso é bom. Passou a época, né, em que o PT só crescia. Né? Agora a gente tem que ter uma grande dose de humildade. E somar. Que houve muitos erros cometidos, né? Houve muitos acertos também, quando se ampliou os programas sociais, ampliou as oportunidades de emprego, quando o país, a cidade melhoraram, né?
mas houve problemas, a crise também trouxe grandes problemas para o país todo e para o PT, e agora a gente tem que ser um partido mais humilde. Tem que somar. Sabendo que tem que ouvir muito a população, né? E tem que somar muito com gente que pensa semelhante. Não adianta somar com quem só quer cuidar das elites. Né? Nós temos que somar com quem quer cuidar das necessidades da população. Okay. Então, por isso, viu, Tiago, eu acho que eu digo o seguinte, você tem que estar dentro de uma determinada linha de trabalho, que você não pode mudar, atrair a linha de trabalho que você tem. E eu sou aquilo que fui. Né? Eu sou... As pessoas me conhecem, sabem como é que eu ajo, sabem como é que eu vivo. Eu não fiz da política um lugar para enriquecer. Às vezes o pessoal acha que todo político enriquece. Não é verdade. Eu sei porque eu conheço muitos. Alguns que enriquecem, outros que não. Em todo setor tem isso, pô. Certo. Tiago, pergunta? Tem uma pergunta aqui. Se o prefeito gostaria... deixa eu abrir aqui, Pedro, desculpa. Perdeu o ponto? Perdi o ponto. O pessoal está mandando muito abraço. O Dirceu falou que não é do PT, lá do Jardim Fortaleza, mas que foi um dos melhores prefeitos da cidade. E aqui o pessoal está falando do orçamento participativo. Pois é, veja o seguinte, esse que é uma questão que eu não falei, mas o que nós fazíamos? Além de conhecer muito a cidade, por ter vivido e convivido com ela, nós fazíamos decisões em cada região da cidade. Nós tínhamos 23 grandes assembleias anuais em regiões da cidade. Dividimos a cidade em 23 regiões. Aí em cada região juntava 1.000 pessoas, etc. A gente era pressionado, levava o secretariado inteiro, a vice-prefeita, o SAI, Pro-Guaru, né? E apanhava pra caramba. Né? Mas aí é o seguinte, a gente saía de lá dizendo, puxa, o que o povo mais quer aqui é, por exemplo, que asfalte a Estrada Velha de São Miguel. Então reunia lá o secretariado e dizia, gente, naquela região nós vamos ter que asfaltar a Estrada Velha de São Miguel. Olha lá o que aconteceu. Né? O povo todo pressionando a gente. Então é o seguinte, o que está faltando na administração é esse convívio com a população. Esse negócio de estar lá, é saber apanhar, saber ser pressionado, porque quem é administrador público não pode achar que vai como se estivesse numa festa de aniversário. Só para finalizar, prefeito, o senhor nasceu em qual dia? Eu nasci em 10 de agosto de 1944. Número 10, Sandoval, Carla Ramaciotti. Sandoval ganhou o sorteio de um alinhamento e balanceamento. Tá, não era eu que ia ganhar? Não. O prefeito anda de ônibus. Metrô. Obrigado, Pietá. Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês e parabéns aqui pelo programa. Sempre aberto. Tá bom, obrigado. Obrigado a quem nos assiste. Ponto final da edição de hoje, tenham todos um bom dia. E amanhã, imperdível, o ex-vereador Edson Davi falando sobre o esporte em Guarulhos. Até amanhã.